Oi, tudo bom? Eu quero compartilhar com você um treinamento que eu recebi sobre intercessor. O que é um intercessor para você? O que significa o intercessor? Você acha que intercessor, para ser intercessor, é aquele que possui um dom, um ministério, um fruto? O que é intercessor para você? Bom, nos dias atuais, a intercessão ela é primordial na vida de todo cristão. Mas infelizmente, nós observamos que nem todos hoje querem interceder, nem todos hoje querem ter uma vida de oração. Quando na verdade toda a nossa existência, toda a nossa vida cristã depende basicamente de nós termos um relacionamento com Deus, de sermos esses intercessores na presença do Senhor. Então, intercessor é aquele que fica no lugar secreto, é aquele que busca o Senhor, que entra no lugar secreto. Existem ferramentas para intercessão. Lá em 2 Coríntios 10, o versículo 4, fala que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Se o que você aprende não faz parte da sua vida, você não fica nada mais, nada menos do que uma pessoa religiosa. Você se torna uma pessoa religiosa quando você só aprende e não pratica aquilo que você aprende. João, capítulo 3, o versículo 2, fala a respeito de Nicodemos, que ele disse o seguinte, ele disse assim, que Jesus só podia fazer aquelas coisas porque ele andava com Deus, porque o Pai tinha dado para ele. Então ele disse para Jesus, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus ele era prático, ele não era teórico, ele era uma pessoa prática, uma pessoa que executava, que não vivia apenas de teoria, que não vivia apenas falando aquilo que poderia ser feito, que vivia falando de algo que ele não estava experimentando, muito pelo contrário, ele era prático, ele era alguém que desfrutava, praticava tudo aquilo que ele falava. E eu quero te dizer que Deus ele não gosta de andar com pessoas teóricas. Deus está com os práticos, com aqueles que praticam a palavra dele. Deus gosta de andar com aqueles que praticam aquilo que sabem. Então, intercessão não é um ministério, não é um dom e não é um fruto. Por que não é? Porque o que a palavra de Deus diz, se você abrir lá em Efésios 4:11, você vai verificar que Deus diz que existem 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então não tem intercessor ali, dentre esses ministérios que o Senhor fala na palavra dele. Então, intercessão não é um ministério. E também a intercessão não é um fruto, porque lá em Gálatas 5, se você for ler, você não vai encontrar intercessão como um fruto. Do mesmo modo, intercessão não é um dom, porque quando você for ler 1 Coríntios 14, você vai identificar que ali não tem intercessão como um dom. Então, o que é a intercessão? A intercessão é um chamado, e é um chamado para todo aquele que nasceu de novo. Então, não tem como nós vermos o reino se nós não nascermos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós somos chamados para ser intercessores. No Antigo Testamento, a figura do sacerdote era a figura desse intercessor, mas à medida que Jesus morreu na cruz do Calvário e aquele véu do templo se rasgou, qualquer um de nós pode entrar na presença dele e se tornar um intercessor. Lá em 1 Pedro 2,9 diz exatamente isso, que nós somos essa geração eleita e esse sacerdócio real.
Então esse véu foi rasgado para que nós pudéssemos entrar na presença dele. E existem muitas pessoas que ainda estão no átrio, que preferem ficar sendo aqueles que contemplam, que não entram no Santo dos Santos. Mas nós fomos chamados para ser sacerdotes do nosso Deus. Em Hebreus 10, o versículo 19 fala que Jesus se tornou o sacerdote maior que intercede por nós. Então, os intercessores são pessoas anônimas, eles não aparecem, porém é o chamado mais poderoso que alguém pode ter. O intercessor é alguém que está escondido, ninguém vê. Se é intercessor, não vai ficar dizendo: ei, eu estou orando por você, olha, estou orando por ti, estou orando por ti também, meu irmão. Não, porque quem é intercessor de fato prefere ficar no anonimato, prefere não aparecer. Por quê? Porque o intercessor vive no secreto. Aquilo que ele vive no secreto não é para ser exposto. Então, se existe algo importante na igreja, são os intercessores. Por quê? Porque quando Deus quer realizar algo na sua igreja, quando Ele quer realizar algo na vida de alguém, numa nação, Ele convoca intercessores para gerar as novidades dele na terra. Então, uma dessas pessoas que a palavra de Deus fala foi Ana, que se encontra em Lucas 2,37, ela intercedia. A palavra de Deus diz que era dia e noite, Ana intercedia, com jejuns, com orações, ela intercedia para que houvesse a redenção de Israel, de Jerusalém. E ela foi atendida na sua oração, ela viu o Redentor. Em Isaías, capítulo 62, o versículo 6 e o 7 diz o seguinte: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas que todo dia e toda noite, de contínuo, não se calarão. Ó vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio até que se confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Então, a intercessão, ela é até que. A intercessão, ela é para que se estabeleça o novo de Deus na terra. Então, se não houver esse até que cumprido, não se para de orar. Aí Deus estabelece nesse versículo 6 um relógio de oração, porque fala que todos os dias ele colocou guarda para interceder por Jerusalém, que de dia e de noite não se calarão. Então colocou ali um relógio de oração para que nunca falte a intercessão sobre Jerusalém. E essa intercessão é até que, enquanto o milagre ainda não se manifestou, continuar orando. Tem muita coisa, muito juízo que não ocorre porque Deus levantou um intercessor. Lá em Ezequiel 22, o versículo 30 e o 31 fala que Deus busca um homem que esteja na brecha perante ele pela terra, para não a destruir, para que se encontre alguém ali, para que não seja derramada a ira do Senhor, a indignação do Senhor sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas. Então, Deus ele resolveu se limitar aos intercessores, chamando pessoas que se coloquem na brecha, que se coloquem na posição de guardas para interceder pela vida de alguém, pela nação, pelos líderes, pelos políticos, por uma necessidade, assim como houve na vida de Neemias, que intercedeu por Jerusalém quando havia sido destruída. Então, existem ferramentas para a intercessão. E a primeira ferramenta é a identificação,
que é uma ferramenta de todo intercessor. Como eu citei Neemias no capítulo 1, o versículo 6, Neemias diz: pecamos contra ti. Ou seja, ele se inclui, ele se coloca na mesma condição do povo de ter pecado. Ele não ora dizendo: eles pecaram contra ti, Senhor. Não, ele se inclui, ele se identifica com aquele contexto, com aquela situação, e ele se inclui no mesmo problema. Então, a identificação é sofrer pela causa. Sem a identificação, a oração perde a força. Então, Neemias, ele se identifica. Daniel também é um outro que fala a palavra de Deus. Em Daniel 9, versículo 5, ele diz: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel também se identificou com o pecado, com o problema, com aquele contexto, e ele se tornou um intercessor, alguém que se colocou na mesma condição de todos os pecadores. Por quê? Porque só se toma a causa de verdade quando nos identificamos com aquela necessidade. Neemias sentou, jejuou, lamentou, chorou quando ele viu a realidade do povo, quando ele viu os muros destruídos, a cidade destruída. Ele chorou, ele lamentou, ele se identificou. Então, quando nós nos identificamos com o problema das pessoas, então tomamos a causa. Então, você só vai interceder se você se identificar. Se você tomar a causa, é porque você já se identificou, é porque você já se encontrou ali, é porque você já tomou aquela situação como se fosse sua. Mas se você ignora, se você passa despercebido, é porque você não está se doando, se identificando e se entregando para aquela situação. Então há uma diferença também entre quem ora e quem intercede, porque você pode só orar por alguém, sem se identificar com a necessidade dela, com aquele problema ou com aquela situação. E um outro ponto, a outra ferramenta é a confissão. Em Isaías capítulo 6 fala que Isaías ele estava associado com a linguagem do povo, e por isso Deus precisou tocar nos lábios de Isaías para que ele pudesse ser curado e ter uma nova linguagem, para que ele fosse transformado em um homem que tinha palavra erudita, que ele falasse na mesma linguagem de Deus, para que ele proclamasse a mesma palavra que estava no coração de Deus. Para isso ele precisou ser tocado. Então, veja bem que um intercessor não tem uma linguagem comum. Todo intercessor tem uma linguagem divina. Precisa ter. Então, se você que é intercessor não tem uma linguagem respaldada na promessa, comece a mudar a sua linguagem, porque a boca destrói a vida da própria pessoa e o intercessor não pode falar besteira. Então, se você está ouvindo agora essa palavra, não tem desculpa para você, porque a mentira é o oposto da palavra de Deus. A mentira é o oposto da verdade. A mentira é o oposto da promessa. E tudo aquilo que é contrário à promessa é uma mentira, não é uma verdade. É uma mentira do inimigo. A mentira é o oposto da voz de Deus, porque nós precisamos nos respaldar com a palavra de Deus, com a promessa. Você pode contrariar a boca de Deus? Não. Nós precisamos ter na nossa boca a mesma voz profética, a voz de Deus. A doença, ela pode ser um fato. Ela é um fato.
mas nós temos que nos agarrar à promessa. Pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. O médico me deu esse diagnóstico, mas eu tomo posse da minha cura, da minha libertação, porque na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si as minhas dores e todas as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou curado, sarado. Então, a doença pode ser um fato, mas ela não precisa ser a nossa realidade, porque nós vamos nos apegar à promessa. Do mesmo modo, a conta bancária está no vermelho. Então, o que você vai tomar posse? Do fato, da circunstância ou da promessa? Porque a promessa diz que o meu Deus, segundo o seu poder e glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Então, o que nós vamos nos apossar é sempre da promessa. Vamos nos agarrar à promessa e dizer aquilo que a palavra de Deus diz, e não ficar apegados nas circunstâncias ou naquilo que nós estamos vendo, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. A circunstância não é para que a gente esqueça da promessa, é o contrário, é para nós lembrarmos a promessa. A declaração que fazemos mostra de que lado nós estamos, se nós estamos do lado da vitória ou do lado da derrota, se nós estamos do lado da alegria ou da tristeza, se nós estamos do lado da promessa ou da circunstância. Então, como é que você pode andar com Deus e não ter acordo com Ele? Lá em Amós, capítulo 3, o versículo 3, diz assim: andarão dois juntos se não houver comum acordo? Como é que você está andando com Deus e você não está concordando com Ele? Porque você está dizendo uma outra coisa que é o oposto da promessa, que é o oposto da palavra dele. Como é que você diz que está andando com Deus assim? Então, se eu ando com Deus, eu tenho que concordar com Ele. E Deus, Ele quer mudar a minha e a sua realidade. Ele quer mudar a nossa situação, mas nós precisamos concordar com a palavra dEle, com a voz dEle. Então, se você anda com Deus, por que você está reclamando? Por que você está murmurando? Deus não anda com quem não concorda com Ele. Isso é um tipo de rebeldia. Em Filipenses 4:8 fala que você tem que pensar e não só pensar, falar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Em tudo que é puro, em tudo que é agradável, em tudo que é de boa fama, de algum louvor, alguma virtude, que nisso deve se ocupar o nosso pensamento. Então, eu estou de acordo com a boca de Deus e não posso discordar do que Ele diz. Então, da minha boca tem que sair a promessa e não o problema. Tem que sair a palavra e não a murmuração. E a terceira ferramenta é a gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5:18 fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus. Então, pessoas ingratas, elas são infelizes. Elas vivem discordando de Deus. Elas não são gratas, vivem discordando de Deus. E um intercessor, ele precisa tomar uma postura. Porque se Deus diz que para agradecermos em tudo, a gratidão tem cheiro, mas a ingratidão tem odor. Então, que nós estejamos fazendo subir o cheiro do aroma suave da nossa gratidão na presença do Senhor. E que não haja em nós nenhum odor da ingratidão. Jesus, ele se indignou com aqueles leprosos que foram curados, mas só 2 voltaram para agradecer. Então, toda ingratidão tem uma indignação. Nessa palavra de hoje, que eu creio que você foi tremendamente abençoado,
Tome também você uma postura para ser um intercessor, aquele que sabe entrar no lugar secreto e que gera o sobrenatural, que extrai virtude, poder, assim como aquela mulher do fluxo de sangue que caminhou na direção de Jesus, tocou nas suas vestes, porque suas vestes reais enchem o templo. Então que você toque nas vestes dele e que você encha a sua vida com a glória, com a presença dele, em nome de Jesus. Shalom, que Deus te abençoe e te guarde.